Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em um assunto que está sacudindo as estruturas do poder global: Bitcoin. É verdade. Vocês mandaram um material incrível para a gente analisar, hein? Entrevistas com especialistas, análise de mercado, até comentários políticos, digamos, picantes. Preparem-se porque a coisa vai ficar interessante. Opa, se preparem mesmo. O que me fascina é como o Bitcoin deixou de ser um assunto, digamos, de nicho para se tornar um tema de debate em, sei lá, parlamentos e mesas de reunião no mundo todo. Virou um assunto global. É isso, é como se estivéssemos presenciando uma corrida global para entender as implicações, né, dessa moeda, principalmente o potencial dela como reserva estratégica de valor. Pois é. E a velocidade dessa mudança é impressionante. Total. Parece que foi ontem que o Bitcoin era visto como coisa de nerd, sabe? E agora a gente tem presidentes fazendo promessas de campanha em torno dele. Uau. Mas antes da gente entrar nas polêmicas, vamos voltar um pouco e entender como chegamos a esse ponto. O Bitcoin teve um crescimento explosivo nos últimos anos, né? Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, o valor de mercado do Bitcoin saltou de bilhões para mais de 189 bilhões de dólares em questão de, tipo, poucos anos. Caramba. É muita coisa. O sucesso do ETF de Bitcoin da BlackRock é um sinal claro do interesse, né, das instituições financeiras. A gente vê uma curva de adoção muito mais rápida do que vimos com os ETFs de ouro, por exemplo. É verdade. E falando em interesse institucional, não tem como ignorar a entrada de um peso pesado como o Donald Trump nesse cenário. A promessa dele de criar uma reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos durante a campanha presidencial de 2025 causou um rebuliço, né? Total, sem dúvida. A gente pode dizer que essa declaração do Trump foi um divisor de águas. Imagina o impacto que isso pode ter na regulamentação do Bitcoin, tanto nos EUA quanto no mundo. É. Outros países podem se sentir pressionados a seguir o exemplo americano, criando tipo um efeito dominó. Verdade. Falando em outros países, parece que a corrida pelo Bitcoin já começou. A gente tem El Salvador adotando o Bitcoin como moeda oficial, a Argentina buscando alternativas para driblar a inflação. E outros países como Rússia, China e até alguns da Europa que estão, digamos, de olho no Bitcoin. Exatamente. E essa corrida global pelo Bitcoin me lembra a teoria dos jogos, sabe? Nenhum país quer ficar para trás, né, com medo de perder uma vantagem estratégica. A adoção por um país pode desencadear uma reação em cadeia, forçando outros a entrarem na jogada para não ficarem em desvantagem. Faz sentido. E nesse contexto de corrida geopolítica, será que o Bitcoin pode realmente se tornar tipo uma arma, uma ferramenta de poder nas mãos de governos? É uma pergunta complexa, mas antes de discutirmos as implicações geopolíticas do Bitcoin, acho que é importante a gente entender o papel das stablecoins nesse cenário todo. Verdade. A entrevista com o Caio Letta, da Bípera, foi bem esclarecedora sobre como as stablecoins estão abrindo o caminho para a adoção do Bitcoin, principalmente em países que buscam se dolarizar ou que enfrentam instabilidade econômica. Plataformas fáceis de usar, que oferecem tanto os stablecoins quanto o Bitcoin, como a BIPA e a Aqua, facilitam a transição para quem já está familiarizado com as stablecoins. Mas por que essa relação entre stablecoins e Bitcoin é tão importante? Acho que a chave para entender essa relação está na volatilidade do Bitcoin. Para muitos, essa flutuação de preço é uma barreira para a entrada no mundo das criptomoedas. As stablecoins, por outro lado, oferecem estabilidade de uma moeda tradicional, como o dólar, mas com a praticidade e acessibilidade da tecnologia blockchain. É como se as stablecoins fossem uma ponte para o mundo do Bitcoin. Interessante. As stablecoins como um trampolim para o Bitcoin, digamos assim. Mas E por falar em volatilidade, outro ponto que vocês mandaram para a gente analisar é a correlação entre o preço do Bitcoin e a oferta monetária global, o M2. Como essa relação impacta o Bitcoin? O M2, para quem não está familiarizado, é um indicador que mede a quantidade de moeda em circulação em uma economia. É como se fosse um termômetro da liquidez do sistema. E o que a gente observa é que o preço do Bitcoin, em parte, acompanha os ciclos macroeconômicos e a expansão do M2. Ou seja, quando os governos injetam mais dinheiro na economia, o preço do Bitcoin tende a subir. Faz sentido. Mas o Bitcoin não é só um reflexo da política monetária global, né? Ele tem características únicas que o diferenciam de outros ativos. Exatamente. O Bitcoin tem uma oferta fixa de 21 milhões de unidades e é descentralizado. Ou seja, ele não está sob o controle de nenhum governo ou instituição financeira. Essa combinação de fatores o torna um ativo único, com potencial disruptivo que vai muito além da especulação financeira. E por falar em potencial disruptivo, um dos temas mais polêmicos que vocês nos mandaram analisar é a narrativa de que as reservas de Bitcoin Exchange estão secando. Essa narrativa sugere que a escassez de Bitcoin disponível para negociação vai impulsionar o preço ainda mais. Mas será que essa história é verdadeira? É preciso analisar os dados com cuidado.
De fato, a quantidade de bitcoins em exchanges diminuiu nos últimos tempos. Mas isso não significa necessariamente que o Bitcoin está se tornando mais escasso. Então, o que esses dados realmente significam? O que a gente vê é que, apesar da redução na quantidade de bitcoins em exchanges, o valor total em dólares dessas reservas, na verdade, aumentou consideravelmente. E como explicar essa aparente contradição? É simples, o preço do Bitcoin subiu bastante nos últimos anos. Então, mesmo com menos unidades de Bitcoin em exchanges, o valor total em dólares dessas reservas continua crescendo. Isso reflete, em parte, a estratégia de investidores de longo prazo, que eventualmente liquidam parte de suas posições para realizar lucros ou usar esses recursos para outros fins. Entendi. Ou seja, não é que o Bitcoin esteja sumindo das exchanges. O que está acontecendo é uma mudança no perfil dos investidores, com a entrada de players de longo prazo que preferem guardar seus bitcoins em carteiras próprias, fora das exchanges. Exatamente. Essa dinâmica é um reflexo da maturidade do mercado de Bitcoin. E com a entrada de novos players, como governos e grandes empresas, essa tendência deve se intensificar nos próximos anos. E quais as implicações dessa mudança de perfil dos investidores para o futuro do Bitcoin? Será que a gente pode esperar um mercado ainda mais volátil, com grandes ondas de compra e venda? Ou essa entrada de players institucionais vai trazer mais estabilidade para o preço do Bitcoin? Essa é uma pergunta que intriga os especialistas. Mas para entender melhor o futuro do Bitcoin, precisamos analisar mais a fundo a corrida global por essa moeda e suas implicações geopolíticas. É sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Perfeito. Já voltamos com a parte 2 do nosso Deep Dive, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nesse debate fascinante sobre o futuro do Bitcoin e seu impacto no cenário global. E voltamos com o nosso Deep Dive mergulhando nesse turbilhão geopolítico que o Bitcoin está causando. É muita coisa acontecendo. Pois é, antes da pausa a gente estava falando da mudança, no perfil dos investidores de Bitcoin, com entrada principalmente de players de longo prazo. Mas será que o Bitcoin vai dar conta dessa demanda crescente, principalmente com governos e grandes empresas entrando na jogada? Afinal, a oferta de Bitcoin é limitada com um teto máximo de 21 milhões de unidades, Exatamente. E essa questão da oferta limitada, é um dos pontos mais debatidos quando a gente fala do futuro do Bitcoin. A cada 4 anos a gente tem um evento chamado halving, que reduz pela metade a emissão de novos Bitcoins, tornando a moeda ainda mais escassa. Para quem não está familiarizado com esse termo, o halving é como se fosse um ajuste automático no código do Bitcoin, sabe? Programado para controlar a inflação da moeda e garantir a escassez dela a longo prazo. É um evento que causa bastante expectativa no mercado, porque historicamente o preço do Bitcoin tende a subir após cada halving. É verdade. E com essa demanda crescente, e a oferta limitada, alguns temem que o Bitcoin se torne inacessível para a maioria das pessoas, concentrando-se nas mãos de poucos. Mas será que essa preocupação é realmente válida? Boa pergunta. É uma pergunta importante. Afinal, um dos pilares do Bitcoin é justamente a ideia de descentralização, e acesso democrático ao sistema financeiro. Se o Bitcoin acabar se tornando um ativo elitizado, seria uma contradição enorme, Sem dúvida. Mas, para a gente entender melhor essa dinâmica, a gente precisa olhar para o funcionamento do mercado de Bitcoin. Apesar da oferta total ser limitada, a quantidade de Bitcoins disponível para negociação no mercado varia constantemente. Como a gente estava falando antes, sobre as reservas de Bitcoin em exchanges. Os investidores de longo prazo, os chamados holders, no jargão do mercado, podem decidir, realizar lucros ou usar parte dos seus Bitcoins para despesas, injetando mais moedas no mercado. Exatamente. E com a crescente adoção do Bitcoin como meio de pagamento, a gente pode esperar uma maior circulação da moeda, o que ajuda a equilibrar essa oferta e demanda. Imagina um futuro, onde você pode usar Bitcoin para pagar, desde um cafezinho até um carro, tudo de forma rápida, barata e segura. Seria uma verdadeira revolução. Mas, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa superar alguns desafios, como a escalabilidade do Bitcoin, Afinal, a blockchain do Bitcoin tem uma capacidade limitada de processar transações por segundo, o que pode gerar gargalos e aumentar o custo das transações. É verdade, mas a comunidade Bitcoin está trabalhando em soluções para tornar a rede mais escalável. Uma das tecnologias mais promissoras é a Lightning Network. A Lightning Network, para quem não conhece, é como se fosse uma segunda camada, construída sobre a blockchain do Bitcoin. Ela permite realizar microtransações de forma instantânea, e com taxas mínimas, sem precisar registrar cada transação individualmente na blockchain principal. É como se você fizesse várias compras no mercadinho e no final do dia só precisasse registrar o valor total da compra no seu banco. É uma ótima analogia. A Lightning Network aumenta a capacidade da rede Bitcoin, de processar transações, tornando ela mais eficiente e acessível para o uso no dia a dia.
E com a crescente adoção dessa tecnologia, o Bitcoin se torna cada vez mais competitivo, né, como meio de pagamento global. E falando em futuro, uma das pesquisas que vocês mandaram para a gente mostra que a Franklin Templeton, uma gestora de ativos trilionária, está prevendo uma maior adoção do Bitcoin por países, né, e instituições em 2025. Será que a gente está à beira de uma mudança de paradigma, né, no sistema financeiro global? A Franklin Templeton acredita que o Bitcoin vai se consolidar como um ativo global de reserva de valor, né, digital, impulsionado por essa crescente demanda institucional, né, e soberana. A gente já vê alguns países como o Salvador abrindo caminho para essa nova era. O Salvador, né, é um caso fascinante. Eles foram pioneiros ao adotar o Bitcoin como moeda legal em 2021. Eles enfrentaram críticas, né, e desafios, mas também mostraram para o mundo que a adoção do Bitcoin em nível nacional é possível. A experiência de El Salvador tem sido acompanhada de perto por outros países que buscam alternativas, né, ao sistema financeiro tradicional. E essa busca por alternativas é impulsionada, em parte, pela desconfiança crescente no sistema financeiro tradicional. A gente viu nos últimos anos como a inflação, a instabilidade política e a falta de transparência, né, tem corroído a confiança nas moedas fiduciárias. O Bitcoin, por sua vez, oferece uma alternativa descentralizada, né, transparente, e com a política monetária previsível, o que o torna um porto seguro para muitos. Mas a adoção do Bitcoin por governos e instituições também levanta algumas questões importantes, né? Por exemplo, alguns críticos argumentam que a acumulação de Bitcoin por governos pode minar a natureza descentralizada da moeda. O que você acha disso? É um ponto válido. A concentração de poder, né, é sempre um risco, independente do sistema. No entanto, é importante lembrar que o poder no Bitcoin, né, ele está distribuído entre os nodes, que são os computadores que validam as transações e mantêm a rede funcionando. Esses nodes estão espalhados pelo mundo todo, o que torna o Bitcoin resistente à censura, né, e ao controle por parte de qualquer entidade centralizada, seja ela um governo ou uma grande corporação. Ou seja, mesmo que governos comprem uma grande quantidade de bitcoins, eles não vão ter controle sobre as regras, né, da rede. É como se eles comprassem ações de uma empresa, mas não pudessem interferir na gestão dela. Exatamente. O Bitcoin foi projetado para ser resistente à manipulação e à censura. Essa característica é fundamental para garantir a liberdade financeira, né, e a soberania individual, que são valores centrais da filosofia Bitcoin. E essa filosofia do Bitcoin tem atraído cada vez mais pessoas ao redor do mundo, né? Principalmente aquelas que buscam, sei lá, proteção contra a inflação, liberdade para movimentar seu dinheiro e independência do sistema financeiro tradicional. E com a crescente adoção do Bitcoin, a gente pode esperar um 2025 ainda mais agitado, com novas regulamentações, inovações tecnológicas e, claro, muita volatilidade no mercado. Com certeza. E a gente vai continuar acompanhando de perto, né, todas essas movimentações, trazendo as análises mais relevantes para vocês. Mas antes da gente continuar, a gente vai fazer uma pausa rápida para os nossos patrocinadores. Fiquem ligados, porque na volta a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo fascinante do Bitcoin. E estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre a ascensão geopolítica do Bitcoin. Nossa, quanta coisa a gente já discutiu até aqui, hein? É verdade. Passamos pela explosão do valor de mercado do Bitcoin, o impacto da promessa do Trump de criar uma reserva estratégica no Z-Way, a corrida global por essa moeda digital, o papel crucial das stablecoins, a escalabilidade da rede com a Lightning Network e até a questão da concentração de Bitcoin nas mãos de governos e grandes empresas. É muita coisa, né? Ufa, é muita informação para processar. É verdade. Mas acho que conseguimos traçar um panorama bem completo, né, desse cenário, que é complexo e está em constante transformação. E o que me impressiona é como essa narrativa em torno do Bitcoin está mudando rapidamente, né? Totalmente. O que antes era visto como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional, agora está sendo considerado um ativo estratégico por governos e grandes empresas. Como se o Bitcoin estivesse desafiando o status quo, né, criando novas oportunidades e, ao mesmo tempo, gerando muitas dúvidas e incertezas. E nesse turbilhão de informações, como é que a gente pode se posicionar? Eu acho que o mais importante é manter a mente aberta, né? Buscar informações de qualidade e não ter medo de questionar. É natural que as pessoas se sintam um pouco confusas diante de uma tecnologia tão disruptiva como o Bitcoin. Mas o aprendizado faz parte do processo, né? Com certeza. E falando em aprendizado, a gente viu como a experiência de El Salvador tem sido tipo um laboratório para o mundo, né? Com seus desafios e aprendizados. Mas e o futuro? Quais as suas apostas para o futuro do Bitcoin? Prever o futuro é sempre um desafio, né? Mas eu acredito que o Bitcoin tem um potencial enorme para transformar o sistema financeiro global. Ele oferece uma alternativa mais justa, né, transparente e democrática para a gente lidar com o dinheiro. E com a crescente adoção do Bitcoin por pessoas, empresas e governos, né, a gente pode esperar um futuro com mais liberdade financeira, menos censura e, quem sabe,
mais oportunidades para todo mundo. Mas essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, né? A gente precisa continuar educando as pessoas, construindo infraestrutura e trabalhando para que o Bitcoin se torne cada vez mais acessível e fácil de usar. Verdade. A revolução do Bitcoin já começou e cabe a cada um de nós decidir se a gente vai fazer parte dela ou ficar à margem da história. É isso aí. O futuro é incerto, mas o Bitcoin nos dá a chance da gente construir um futuro melhor para todo mundo. Não perca essa oportunidade. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso Deep Dive sobre a ascensão geopolítica do Bitcoin. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo fascinante mundo das criptomoedas. E lembre-se, continuem pesquisando, questionando e se aprofundando nesse universo em constante evolução. O conhecimento é a chave para navegar nesse novo mundo e construir o futuro que a gente quer. É isso aí. E fiquem ligados no Deep Dive para mais análises, insights e debates sobre os temas que estão moldando o futuro. Até a próxima.